Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Adilson Pantoja, advogado, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Pará, membro fundador do Instituto de Direito Administrativo do Pará, IDAPAR, e membro da Comissão de Direito Processual Civil da OAB Pará. O Dr. Adilson também é coautor deste livro publicado pelo Instituto de Direito Administrativo do Pará, com quem nós temos a honra de conversar hoje. Olá, doutor Adilson, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Raul. Prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu que agradeço a sua presença. Doutor Adilson, inicialmente, o que representa hoje dentro do direito administrativo e por que esse conceito é tão importante sobre a gestão pública, a questão da sustentabilidade? Certo. Primeiro, destacando a temática do livro, né? O livro trata a respeito, uma das primeiras obras publicadas pelo IDAPAR, que trata a respeito dessa transversalidade entre o direito administrativo e a sustentabilidade. Hoje, a sustentabilidade dentro do direito administrativo, ela tem um aspecto muito representativo. Perfeito. Ela representa um princípio estruturante do direito administrativo hoje, que visa conjugar aquele tripé, inicialmente da sustentabilidade, que seria o aspecto ambiental, econômico e social, mas que já também expande para outros horizontes. Hoje a sustentabilidade, já tem autores que defendem que a sustentabilidade também tem aspectos políticos, também tem aspectos éticos. Então hoje a sustentabilidade, ela orienta a atuação administrativa na busca de uma gestão pública, de uma governança pública que observe esses parâmetros na busca das suas contratações, na própria realização do serviço público em si. Então, hoje, a sustentabilidade ela tem um aspecto central dentro da noção de direito administrativo e, por isso, o IDAPAR, né, claro, conjugou de associar esses dois temas e trazer dentro dessa temática, dessa obra coletiva. Considerando a temática do artigo, o que é exatamente um processo estrutural e como ele se diferencia de um processo judicial tradicional? Certo. A temática, né, que eu tive a oportunidade de publicar nessa obra coletiva foi tratando a respeito do processo estrutural com a sustentabilidade dentro do direito administrativo, abordando exatamente como que esse processo estrutural pode contribuir para a promoção de políticas públicas ambientais voltadas também à realização da sustentabilidade. A temática do processo estrutural, especificamente, decorre das minhas pesquisas que eu desenvolvo no mestrado junto à Universidade Federal do Pará, que trata a respeito desse tema. E aí, dentro desse contexto, conjugando as duas temáticas, né, o processo estrutural ele se diferencia do processo tradicional a partir do aspecto de que o processo tradicional, o comum que nós conhecemos, ele tem um aspecto, né, daquela famosa relação bilateral, onde na maioria das questões que fazemos durante a faculdade, por exemplo, tem aquela posição do Caio, do Tício de um lado. Então, nós temos muitas essas questões. O processo estrutural ele expande para além disso, né? Ele é um processo que alguns doutrinadores conceituam como um processo de natureza coletiva, que apresenta outras características que transcendem a relação bilateral. Então, nós vamos ter no processo administrativo características que nós não temos no processo judicial tradicional. Onde eu posso aqui citar 4 essenciais entre as inúmeras que alguns autores tratam. Por exemplo, a complexidade que envolve o processo estrutural. Então, é um processo em que as soluções que nós vamos ter não vai ser uma única obrigação de fazer ou uma obrigação de pagar. São demandas que exigem do Poder Judiciário uma resposta sistêmica, complexa, e que muitas vezes se tem até incerteza quanto à resposta que aquele processo vai ter. Então, nós temos múltiplas respostas que podem ser associadas. E aí isso destaca uma característica que seria a complexidade. Além disso, nós temos também como característica do processo estrutural a multipolaridade. E o que significa isso? É que no processo estrutural, diferente do processo tradicional, os autores, né, os autores e os réus, vamos dizer assim, que não seria o termo mais correto, mas as partes em si, elas são múltiplas. Então, ainda que eu consiga, por exemplo, conjugar em um lado do processo
e do outro, por exemplo, autor e réu, mas existem múltiplos autores envolvidos para a consecução, para a realização daquela política pública que Com diferentes interesses. Com diferentes interesses. E muitas vezes essas partes que estão envolvidas, elas têm até mesmo interesse antagônico. Então, pode ser que elas estejam na mesma posição dentro do processo, mas os seus interesses não convergem entre si. Então, nós temos no processo estrutural esse aspecto da multipolaridade. Então, são inúmeros sujeitos, agentes públicos, privados que estão envolvidos. Nós também temos no processo estrutural, por exemplo, outra característica, que é a prospectividade. Então, o processo tradicional, quando você demanda no judiciário, eu tenho uma resposta para um fato que já aconteceu. Então, o judiciário vai me dar a resposta, por exemplo, quando eu busco uma ação de indenização. É um fato que já se concretizou e o judiciário compensa, a partir da tutela específica, aquele dano que já foi sofrido. Quando eu desloco para o processo estrutural, tem um aspecto da prospectividade, porque a tutela que vem do processo estrutural, ela busca não só tratar os efeitos já implementados daquele determinado litígio, mas também fazer com que aquelas práticas elas não se perpetuem no tempo. Então tem um aspecto futurístico, vamos dizer assim, no sentido de tratar para que aquele problema ele seja efetivamente sanado. Então o processo estrutural ele busca diretamente tratar na raiz do problema ele como um todo. E por isso que tem esse aspecto sistêmico, essa dimensão estruturante, porque busca tratar a estrutura como um todo. Então é um processo de aspecto coletivo que trata necessariamente da reformulação de uma política pública, a reformulação de uma estrutura burocrática, como o professor Edilson Vitorelli, que é um dos expoentes da temática no Brasil, trata, que reestrutura esse aspecto burocrático, seja ele privado ou público, porque o processo estrutural também pode se realizar no âmbito privado, e tem diferentes autores que defendem isso, inclusive nos processos de recuperação judicial. Então, ele é esse processo que rompe com essa relação bilateral. E às vezes até misto, né? Porque pode envolver interesse de particulares também do Estado. Perfeito, com certeza. É exatamente isso, porque ele conjuga esses aspectos. Eu creio que nós temos aí um exemplo, não sei se o senhor concorda comigo, se eu estou compreendendo bem a questão, um exemplo que está aí na mídia todos os dias aqui em Belém, que é a questão do lixão do Aurá, né? Sim, perfeito. É um processo processo... tem um diferencial de qualquer outra ação judicial. Ele envolve aí vários municípios, envolve a sociedade, as questões ambientais, enfim. Não é um processo de fácil solução e que uma sentença que resolve uma questão. Não, vai ter que resolver muita coisa para se chegar a uma solução final. É isso mesmo. Esse caso que você acabou de citar, ele é um exemplo que ilustra muito bem, né? Nós temos outros casos porque as pessoas conhecem, né? Porque está na mídia todo dia essa questão. O rompimento da barragem da Samarco também é um outro caso muito conhecido que ilustra muito bem que essas demandas, esses litígios que têm natureza estrutural, eles não buscam do judiciário uma resposta estanque, uma resposta única, aquela faça, cumpra, somente isso. Ele busca também trazer para o processo um aspecto dialógico, de colocar aqueles sujeitos que são responsáveis, por exemplo, como no caso do lixão do Aurá, que temos vários municípios envolvidos, não é um único sujeito. E a solução, né, a realização da tutela para esse caso, ela não é oriunda de um único sujeito, de um único agente público. Ela envolve vários agentes públicos. Então, isso demanda uma nova postura do judiciário no enfrentamento desses litígios. Perfeito. Geralmente se verifica isso nas ações civis públicas, né? Perfeito. É exatamente isso. Não só, eu creio, mas na maioria das vezes. Não só... E nem toda ação civil pública... Perfeito, exatamente. Essa consideração que você fez, ela é relevante porque poderia se perguntar, mas o processo estrutural não é como se fosse uma cópia do processo coletivo? E não. O processo estrutural, ele não é porque a natureza, isso quem defende, por exemplo, a professora Gisele Góes defende isso em artigo, falando que a tutela coletiva, ela ainda é influenciada muito pela lógica do processo individual. Né? Ela está aquém do processo estrutural, né? Exatamente. O processo estrutural vai mais além do que isso e traz uma resposta muito mais complexa para o problema e sistêmica ao mesmo tempo, por isso estruturante. Eu posso ter, por exemplo, uma ação civil pública onde
Uma tutela coletiva soluciona uma questão, vamos dizer, entre trabalhadores e uma determinada empresa e se limita a um objeto muito simples, vamos dizer assim. Perfeitamente, né? É isso mesmo. Aquelas partes serão beneficiadas pela tutela ou não, mas se limita a um pedido apenas, ou dois, uma coisa muito simples. Isso mesmo. Que é coletivo, mas é simples, né? Perfeito. Diferente do estrutural, onde demanda uma complexidade muito maior. Doutor, por que a gestão ambiental pública tem enfrentado tantas dificuldades e como o processo estrutural pode ajudar a superar essas falhas? A gestão pública, né, especialmente a gestão pública ambiental, já é histórico os fatores que nós temos como dificuldades enfrentadas, né, que vão desde a falta de estrutura pessoal, de estrutura física, a falta de concursos públicos voltados a essas áreas, aos órgãos de fiscalização, a própria questão da limitação também orçamentária é um aspecto, e a própria omissão dos agentes públicos responsáveis também pela realização da política pública. E aí, especialmente com relação ao artigo que foi publicado na obra do IDAPA, é destacar como que o processo estrutural ele poderia contribuir para a implementação dessas políticas públicas ambientais. Porque, como eu destaquei, o processo estrutural busca, né, a realização de romper com uma disfuncionalidade que existe numa burocracia que provoca violações de direitos fundamentais, por exemplo, com o intuito de trazer um estágio de programa, de plano de implementação, que é um dos objetivos do processo estrutural. Então, ao invés da sentença estanque, nós temos um plano de reformulação ou de reestruturação daquela política pública. E isso pode contribuir para que essas falhas, essas omissões que exigem respostas sistêmicas sejam solucionadas através do processo estrutural. Por quê isso? Porque quando há omissão ou há uma deficiência na prestação do serviço público, que seria o ponto central, e aí a gente pode estender para a política pública ambiental, o judiciário ele é acionado. Né? Até pela inafastabilidade da jurisdição, nós temos o Poder Judiciário acionado para responder a essas demandas. Então, o processo estrutural, recebendo uma demanda como essa, ele pode muito bem estruturar através do diálogo interinstitucional entre as instituições, a cooperação judiciária também. Ele pode ser o centro principal, ou como se fosse uma teia de aranha que coliga e liga ao mesmo tempo todos esses sujeitos e conecta no objetivo de realizar a política pública. Doutor Adilson, o senhor poderia explicar do que tratou a DPF 760 e por que ela é um exemplo importante para o processo estrutural na área ambiental? Perfeito. Tratando, né, da temática da gestão pública ambiental, a DPF, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela 760, que tratou da pauta verde como ficou conhecida, ela foi proposta lá em novembro de 2020 por vários partidos políticos, exatamente para tratar a respeito da política pública voltada à contenção do desmatamento na Amazônia, né? O objetivo central, assim, em resumo dessa ADPF, tinha o objetivo de ir ao encontro da omissão do governo público federal relacionado à implementação das políticas públicas voltada à contenção. Então, um dos pedidos dessa ADPF era exatamente que fosse retomado e que fossem adotadas todas as medidas necessárias para que o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal fosse novamente colocado em prática. Porque durante o período de 2019 e 2020, houve uma omissão do governo federal na consecução dessa política pública voltada a esse objeto. Então, como houve essa omissão, houve a propositura da ADPF pedindo, entre os diversos pedidos, que fosse dado seguimento a esse plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Então, essa ADPF, ela teve um aspecto de natureza estrutural, porque os pedidos que foram feitos e a própria forma como se desenvolveu essa ADPF buscou exatamente trazer uma resposta que não fosse aquela resposta estanque para o problema, como nós já tratamos anteriormente. Mas uma das decisões, por exemplo, oriundas da ministra Carmen Lúcia, dentro dessa ADPF, determinou que a União
e todos os órgãos federais que são responsáveis por essa política pública pudessem apresentar um plano onde fosse estabelecido metas, cronogramas, as políticas públicas que seriam implementadas em resposta a esse problema que vinha sendo enfrentado e discutido dentro da DPF. Então, essa DPF ela tem um papel muito simbólico dentro da pauta da gestão ambiental pública, né? E especialmente também dentro da pauta do processo estrutural. Por quê? O STF ele já tem validado, né, por meio do tema 698, o reconhecimento de que o processo estrutural é constitucional, que o processo estrutural encontra validade e que não há uma ofensa à separação dos poderes. Porque se nós pararmos para pensar, o processo estrutural ele interfere diretamente na discricionariedade, muitas vezes, da administração, quando determina, por exemplo, a adoção de uma determinada medida para implementar uma política pública que seria, inicialmente, voluntário, vamos dizer assim, da administração. Então, o processo estrutural, havia essa discussão relacionada à ofensa, à separação dos poderes, estaria interferindo na atuação de um outro poder. E, por meio desse tema, né, em repercussão geral, num recurso extraordinário, o STF reconheceu que não há uma interferência e que o Poder Judiciário, ao invés de determinar uma medida pontual, deve determinar a adoção de finalidades a serem alcançadas. E aí vem a resposta por meio de um plano de reestruturação em que a administração apresenta ao Poder Judiciário dizendo, olha, eu vou tratar essa demanda a partir desse plano, nesse cronograma, adotando essas medidas. Então há um resultado útil e efetivo na realização daquela política pública. Perfeito. Na sua visão, quais são os maiores desafios para que o Judiciário contribua de forma efetiva na implementação de políticas públicas? É essa temática relacionada às dificuldades, né, do Poder Judiciário, especialmente por meio do processo estrutural, implementar a política pública, ela pode ter diversos aspectos. E quais seriam esses aspectos, por exemplo? Tem a questão da limitação orçamentária, porque para que uma determinada política pública seja efetivada, ou seja, que uma determinação judicial seja cumprida, por exemplo, ou até mesmo um plano, requer também uma dotação orçamentária específica para a realização. Então, esse é um dos aspectos, por exemplo. Outro também, algumas discussões são relacionadas, por exemplo, à própria capacidade institucional do Poder Judiciário de implementar a política pública. Porque se nós imaginarmos que o juiz vai estar fazendo a gerência de um problema que tem uma dimensão estruturante, complexa, isso requer também o conhecimento a respeito daquela política pública. Então, resgatando, por exemplo, o exemplo que você deu no início, a respeito do lixão do Aurá, o juiz que vai atuar nessa demanda, ele precisa conhecer dessa demanda. Ele precisa ter um contato direto. Então, tudo isso envolve aspectos relacionados à própria capacidade institucional do Poder Judiciário. Então, requer também a própria remodelação da estrutura, metas, por exemplo, do CNJ, para tratar esses processos com um aspecto diferenciado, porque, por exemplo, eu não posso contar um processo estrutural nas métricas do CNJ na mesma condição que eu conto uma sentença de um processo individual. É outra modelagem, é outro aspecto. Então, todos esses fatores, eles contribuem como aspectos de dificuldade para que seja realizada essa política pública. E além disso, na minha opinião, é um tema muito delicado quando você fala de um processo estrutural, principalmente quando você envolve a necessidade de verbas públicas específicas, né? Perfeito. Então, como exigir que o executivo disponha de verbas que ele não tem? Perfeito. E como que o judiciário vai enfrentar essa questão se ele mesmo não pode dar a solução do ponto de vista econômico e financeiro? Porque uma sentença é muito fácil. Perfeito. Agora, o cumprimento dessa sentença, principalmente pelo poder público, ele demanda questões orçamentárias, reguladas por uma legislação específica. Então, não é tão simples assim, né? Exatamente. Tem um livro que foi recentemente publicado, inclusive, de autoria de uma colega da Universidade Federal do Paraná, Bruna, e ela trata exatamente da discussão a partir de um aspecto orçamentário, financeiro, da relação entre o processo estrutural e o orçamento público.
Porque esse aspecto que você tocou, ele é um aspecto que deve ser enfrentado por quem discute a temática do processo estrutural, porque realmente é um ponto muito delicado, porque o certo seria, o Poder Judiciário pode interferir diretamente na alocação orçamentária, ou ele deve determinar que o próprio poder manifeste se tem condições financeiras e tudo mais. Porque assim, senão a decisão, seja ela do processo individual, seja ela dentro do processo estrutural ou do processo coletivo, ela se torna ineficaz e vira aquela tutela de papel, em que há resposta e não há concretização. Tem uma outra questão também, que às vezes o que está sendo tratado ali naquele processo estrutural já é um problema crônico, que vem de 10 administrações anteriores, 20 administrações, 50 anos, tá? Que ninguém fez nada. E um dia essa bomba explodiu na mão de alguém que foi eleito e que não estava... aquele problema ali apareceu, quer dizer, já estava ali, mas ninguém nunca... Todo mundo botou embaixo do tapete. Chegou na vez daquele determinado administrador, a questão fugiu do controle, né? Que eu não conheço muito bem a questão, não conheço o processo para falar sobre isso, né? Porque realmente é uma questão que a gente precisa conhecer a fundo, mas pelo que a gente percebe aí na mídia, o lixão do Aurá não começou na administração passada. Isso já vem há muitos anos e todo mundo empurrando para debaixo do tapete. E chegou um momento que a bomba explodiu na mão de quem está aí na administração. Perfeito. Né? Então, essa é uma questão que não dá para você chegar e falar, eu exijo que você faça. Se vire, arranje dinheiro e faça. Né? Não é simples assim. Não é simples assim, nem o próprio judiciário tem a solução. Exatamente, porque nesse aspecto, porque... E eu estou dando o exemplo do lixão do Aurá, porque é o que está mais aí e que é da nossa região. Da nossa região. A gente está vendo todo dia nos jornais, mas tem muitas outras coisas, né, que acontece a mesma coisa. E é por isso que pensar no processo estrutural é pensar também que o processo estrutural pode muitas vezes não alcançar a resposta completa para aquele problema, mas que o resultado útil que é obtido com o processo estrutural é o avanço na implementação gradual da política pública. Então, a gente não pode pensar que o processo estrutural vai resolver um problema que já é histórico, um problema que já existe há muito tempo, mas ele vai, de forma gradual, tratando pontualmente itens específicos, e esse é o resultado útil do processo estrutural, o resultado efetivo, trazer uma modificação, porque, inclusive, o professor Fred Didier discute isso, que se pensar bem assim, seria utópico pensar que o processo estrutural vai trazer um estado ideal. E esse estado ideal não existe, porque o que ontem era o estado ideal, por exemplo, seria o momento inicial, hoje já não é. Então, há um caráter difuso e amorfo também de modificação, que com o tempo a própria tutela que hoje é concedida já não se faz mais eficaz. Então há um processo como se fosse espiral, como denomina o professor Edilson Vitorelli, nesse processo de realização do litígio estrutural, do processo estrutural. Perfeito. Doutor, eu agradeço muito a sua presença, espero que o senhor volte outras vezes para a gente discutir esse tema, que é muito interessante, e outros que seja de interesse. E muito obrigado pela participação. Eu agradeço também, Raul, o convite e encerro aqui parabenizando os coordenadores, né, dessa obra aqui do IDAPAR, que foi publicada pelo IDAPAR, e porque é uma obra que tem uma muito relevância, né, especialmente na temática, o ano que nós estamos de COP30. Então, pegar um tema que é a sustentabilidade, associar com o direito administrativo, que está em tudo, né, então... E, para além disso, congregar autores que são amazônicos, autores que são paraenses também, tem uma grande relevância. Então, eu parabenizo o IDAPAR na pessoa dos coordenadores aqui, o Márcio, a professora Maria Cristina e o professor Otávio também. E agradeço mais uma vez o convite e espero voltar também para continuar mais discussões a respeito desse tema. Muito obrigado, Raul. Obrigado você.